Olá, meu nome é Eduardo Lincoln e eu vou ser o professor de inglês instrumental de vocês, ok? Vou fazer uma pequena apresentação antes de começarmos a nossa aula. Meu nome é Eduardo Lincoln Mendes da Costa, eu sou graduado em administração, tenho especialização em docência do ensino superior, sou formado em inglês com certificação pelo MEC e BU Manaus, certificado pelo Learning Center, LG Coreia do Sul, no curso de 6 Sigma, nível Green Belt. Ok? Então vamos lá. Tópicos da aula de hoje. O que é o inglês instrumental? Para que serve o inglês instrumental? Técnicas ou estratégias de leitura. Nas de hoje, essas técnicas de leitura são as técnicas que vão ajudar vocês a fazer traduções de um texto, de um livro, de um manual, né? Então, essas técnicas de leitura de hoje, nós vamos dar uma olhada nas cognatas, nas palavras cognatas e nas falsas cognatas. Nós vamos também identificar e traduzir textos para melhor compreensão dos alunos. Qual é o objetivo geral do inglês instrumental? É conhecer palavras técnicas em inglês que facilitem o entendimento de livros, textos e manuais escritos em língua estrangeira. O que é o inglês instrumental? É um método de aprendizado com uma habilidade específica de forma isolada que se baseia no ESP, English for a Specific Purpose, cuja tradução significa inglês com objetivos específicos. Ou seja, vocês vão aprender inglês para poder identificar na área de vocês, o curso que vocês estão fazendo, seja na área da saúde, seja no curso de mecânica, seja no curso de logística, seja no curso de administração, ok? Então, existem termos que eles são isolados, né? E nós vamos tentar, durante o curso, ver a maioria dessas palavras de cada curso, para vocês terem uma certa ciência e se acostumar, né, já com algumas palavras. Que eu tenho certeza que conforme você for tendo aquela visualização, aquele contato com certas palavras, fica muito mais fácil de você aprender, né? Eu posso dar um exemplo no computador, né? Você já sabe algumas palavras que você usa geralmente, né? Fazer um backup, né? Você também faz um backup no celular, né? A palavra computer, você já tem uma ideia. Computer em inglês, né? Em português é computador, né? Dar um print, né? Quero uma foto de alguém, vou dar um print, né? Para poder enviar para alguém, né? Então, quer dizer, muitos de vocês já têm um certo conhecimento de algumas palavras em inglês. Não são totalmente zero de inglês. Já tem um certo conhecimento desde a época da escola, que tinha os numerais, as cores. Aprenderam também, alguns aprenderam com certeza a falar, a fazer palavras afirmativas, interrogativas, negativas, a transformar essas palavras, né? Então, ou seja, vocês têm um certo conhecimento, ok? O inglês instrumental é uma ferramenta de grande importância para auxiliar a ler e compreender textos ou livros em inglês, apenas utilizando as técnicas de leitura que facilitam a compreensão do aluno. Em um texto, iremos encontrar palavras e expressões novas ou totalmente desconhecidas. Quando isso acontece, tentamos um modo de descobrir o significado,
dentro do conteúdo do assunto que estamos lendo. Né? Se de repente aquele aluno vai querer ler um texto, né, em inglês, você fez o curso aqui de inglês instrumental, né, aprendi algumas palavras e quero fazer uma tradução. Ok, você aprendeu algumas palavras, mas quando você for ver um texto do seu gosto, né, que você vai procurar ler, você não vai saber todas as palavras, mas se tiver lá algumas palavras que você aprendeu aqui nesta aula, você vai poder fazer uma conexão do que aquele texto está pedindo, do que ele está falando, ok? É isso que o inglês instrumental ele ajuda o aluno a fazer uma tradução, a descobrir do que aquele texto está falando. Como identificar uma palavra em inglês? Reconhecer quando ela é escrita ou falada, lembrar dela quando se precisa, aplicando em seu sentido correto, conhecer outras palavras que podem ser usadas com ela, empregando na situação certa, procurando entender se a frase ou texto está na forma positiva, interrogativa ou negativa, ok? Essa última parte aqui, você não vai encontrar no manual se aquilo está escrito na forma positiva, interrogativa ou negativa, né? Essa parte aqui geralmente são para livros, para textos, né? Então, vamos dar continuidade. Em um texto, iremos encontrar palavras e novas expressões, ou palavras totalmente desconhecidas. Se isso acontecer, iremos encontrar um meio de achar o significado daquela palavra desconhecida. Aí você pergunta, professor, será que eu consigo fazer a tradução de uma palavra dentro do texto, mesmo eu desconhecendo aquela palavra? É possível, sim. É possível se você, de repente, aquele texto tiver gravuras, tiver uma foto, né? Aí você vai ler e fazer a interligação das palavras que você já conhece. Aquela palavra que você não conhece, ela vai ficar em segundo plano, porque você vai ter uma base, né, do que está escrito ali. E você pode fazer a tradução. Você pode aprender novas palavras sem a ajuda do professor, ok? Através de leituras, de textos e pesquisas de novas palavras para memorizar. E isso é interessante que o aluno realmente faça, né? Você está fazendo esse curso aqui de inglês instrumental, seria muito bom você pesquisar novas palavras, né, para você aprender e memorizar, né, na sua área. De repente você está no curso de mecânica, entra no Google, né, pesquisa palavras que você pode utilizar, ou você mesmo já trabalha na área, já conhece, né, já tem naquele seu dia a dia, já tem aquele contato com aquela palavra sempre, né? É muito importante usar o dicionário, né, para fazer a tradução de textos. Através de música também é muito interessante. Aquela música internacional que você gosta, né? Uma música romântica. Você quer saber o que ele está falando, né? Porque não é a nossa língua mãe, então a gente às vezes gosta de uma música e às vezes você pensa que aquela música é romântica e nem é apenas uma balada lenta, e às vezes você vai fazer a tradução e nem é aquilo que você está pensando. É até bom a gente poder fazer essas traduções, porque às vezes a gente gosta tanto de uma música, quando vai ver fazer a tradução é uma outra coisa totalmente diferente. Uma outra coisa também muito boa para você aprender o inglês é você copiar aquela palavra que você aprendeu. Às vezes copia 5 vezes igual, né? Igual quando eu fazia na época do primário, né?
a professora de português você errava no ditado e pedia para você fazer 5 vezes, né? Ou mais, né? Então é a mesma coisa, você pode fazer isso. Isso fica a seu critério, né? O objetivo desse curso é capacitar o aluno num curto período de tempo a ler e entender os textos de língua inglesa. Lembrando que este curso inclui apenas o aprendizado da escrita e não de ensinar a falar o idioma inglês, ok? Que fique bem claro aqui que vocês não estão aprendendo a falar inglês. Vocês vão apenas dominar a escrita, né? Com palavras que vocês vão aprender no decorrer do curso para poder fazer uma tradução, ok? Você não tem necessidade de aprender a falar. O inglês instrumental, ele começou já há algum tempo nas faculdades, nas universidades, porque os alunos eles precisavam fazer seus trabalhos, né, acadêmicos, e os livros, a sua grande maioria, são escritos em inglês. E para não perder tempo, foi criado o inglês instrumental, né? Porque tem muito aluno que não estuda o inglês, né? Não gosta, tem gente que não gosta, né? Prefere estudar espanhol, prefere estudar francês, uma outra língua estrangeira, né? Mas não gosta. E o inglês instrumental ele facilita a fazer essa tradução. E o aluno, com esse pequeno, com essa capacidade que ele aprende, com essa técnica que ele tem, é possível sim fazer uma tradução. Ok? Nós temos aqui um primeiro texto, né? De cara assim, você olha aqui, tem umas canetas, né? Tem o logotipo aqui do IEMAC, né? Uma plantinha, mas também temos um cachorrinho, né? Do que será que está falando aqui nesse texto? Do que? Né? De que figura será, né? Vamos tentar encontrar, né? Do que será que ele está querendo falar, ok? Eu vou tentar ajudar vocês aqui, ok? Diseases you can from your pet. Já encontramos aqui uma palavra conhecida, pet. Do que vocês lembram? Pet shop, né? Pet shop, então, animal, né? O único animal que tem aqui que vocês estão visualizando é o cachorrinho, né? The family pet is considered a true member of the family. Ok, acho que vocês conhecem family, pet, considered, também pode ser member, ok? Of the family, novamente family. It is important to note that these animals are capable of transmitting diseases to humans. Nesta parte aqui, nós temos important, temos note, animals, ok? Capable, é possível também que vocês consigam fazer a tradução. Essas palavras que são muito parecidas com o português, nós chamamos de palavras cognatas, tá? Que nós veremos mais adiante. Transmitting, olha, gente, já temos aqui algumas palavras que a gente pode fazer uma conexão e fazer a tradução desse texto. Humans,
Novamente, pets. Number. Germs. Parasites. Eu creio que essas palavras que eu estou circulando dá para ter uma certa noção. Mesmo você que nunca estudou inglês, só de olhar assim, opa, acho que dá para traduzir esse texto, né? Including bacteria, viruses, protozoans, and fungi. Vocês podem ver que tem muitas palavras aqui que elas são cognatas, ou seja, que elas são muito parecidas com o português, né? O pet ele não é parecido com o português, mas é porque eu circulei ele porque lembra pet shop, né? Pet shop é loja para animais, né? Então faz parte do dia a dia da gente, sim. Family, família, considerate, considerado, member, membro, important, importante, note, nota, animals, animais, capable, capaz, transmitting, transmitir, humans, humanos, number, números, germs, germes, parasites, parasitas, incluindo, bactéria, viruses, vírus, protozoans, protozoários, fungi, fungos, né? Acho que o fungo dá para saber um pouco o que significa assim, né? Apesar que é um pouco, falando é um pouco diferente, mas só de ler você pode perceber que lembra muito o português. E o que ele está querendo traduzir? Eu traduzi aqui para vocês. Doenças que podem vir dos seus animais de estimação. O animal de estimação da família é considerado um verdadeiro membro da família. É importante observar que esses animais são capazes de transmitir doenças para os seres humanos. Animais de estimação abrigam uma série de germes e parasitas, incluindo bactérias, vírus, protozoários e fungos. Né? Então, ou seja, dá para você saber, né, um pouco do que o texto estava falando. Se tiver também palavras cognatas, que são parecidas com o português. Ou então palavras que você já tem um certo conhecimento. Então tem como fazer essa tradução sim. Vamos falar agora do layout. Qual a importância do layout para a tradução de um texto, né? De algo que você está querendo traduzir? Você observando aqui nessa página aqui, você observa que tem um quadro ali que tem, acho que uma pessoa, né? Ele está ensinando ou está fazendo um curso ou uma reunião, né? É a ideia que se tem. Não está escrito nada, mas você está observando, você pode observar que tem várias pessoas sentadas, né? Prestando atenção. E tem uma pessoa na frente, em frente a um quadro, que ela está ensinando algo, ou então passando informações, né, em alguma reunião.
Então você tem só por essa figura, né, por esse layout, você tem mais ou menos uma certa ideia do que ele está fazendo e o que os outros também estão fazendo. Estão sentados ali, estão aprendendo alguma coisa, né? A importância de um layout ajuda a identificar o tipo de informação que um texto, um quadro ou uma fotografia podem transmitir. Okay? O layout distingue o tipo de texto. Okay? Tem layout que às vezes você, como esse daí, você descobre só de olhar. Você não precisa nem ler do que se tivesse aqui embaixo um texto em inglês, né? Você já saberia mais ou menos do que se trata. Eu tenho aqui mais um exemplo de layout, ok? O que seria? Seria um cartão, né? Um cartão, e aqui está bem grande aqui, vamos destacar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos destacar que está se falando London, né? No caso, Londres. Então, você tem uma ideia de que esse cartão é de Londres. Aqui é um endereço, né? Só para pode observar que é um endereço, né? E aqui, como é que a gente vai distinguir? Vamos tentar descobrir do que essa pessoa ela está falando nesse cartão, né? Ela mandou para alguém. Dear Grandma, I'm on holiday in London. There are a lot of things to see and do. On Monday, we saw a Big Ben. On Tuesday, we went on the London Eye. On Wednesday, we saw Tower Bridge. On Thursday, we went on a big red bus. On Friday, we went to the park. On Saturday, we saw Buckingham Palace, but we didn't see the Queen. Today is Sunday. It's time to go home. See you soon. Love, Lucy. Ok. Esse grandma aqui significa avó, né? Então, ela está endereçando para alguém, né? No caso aqui é para grandma, é avó. Muitas pessoas conhecem, sabem o que é holiday, né? Que é feriado, que novamente tem Londres, London. There are things to see and do. Ok, algumas pessoas podem não saber o que significa essa parte aqui. Monday, né? Um dia da semana, que é segunda. Big Ben, acho que quase todo mundo já ouviu falar no Big Ben, né? Aquele relógio imenso que fica lá em Londres. Um Tuesday é terça. Acho que muitos de vocês sabem em inglês os dias da semana, né? Temos aqui novamente London. We went on the London Eye. London Eye, para quem conhece a parte de turismo de Londres, é aquela roda gigante imensa que sempre aparece nos filmes. Temos aqui on Wednesday we saw Tower Bridge. Na quarta nós vimos a ponte, né? On Thursday, que também é o dia da semana, quarta, quinta, nós fomos para Big Red Bus. Muitos de vocês conhecem, né? Bus é ônibus. Red, vermelho. Big, grande, né? Então,
Não é difícil, gente. Só apagar aqui para vocês não atrapalhar. Ok. On Saturday, sábado. No sábado, we saw Buckingham Palace. Opa, aqui nós temos, está falando o quê? Palace. Palace, palácio. A maioria de vocês deve ter ouvido já falar, né? De Buckingham, Palácio de Buckingham, né? Lá em Londres. E aí, but we didn't see the Queen. Queen, rainha, né? Também muitas pessoas já ouviram falar em Queen. Today is Sunday. Sunday, domingo. It's time to go home. Home, casa, o lar, né? Ok, vamos tentar traduzir aqui. A pessoa está mandando um cartão, no caso aqui, para a avó, né? Então, como tem o nome Lucy aqui, então a Lucy que está mandando o cartão para a avó, né? Ela, pelo que a gente está vendo aqui, ela viajou para Londres, né? E vamos só pelas palavras que nós temos um pouco de conhecimento, né? Aí está falando nos dias da semana. Cada dia da semana ela fez alguma coisa, né? No caso ali Monday, ela foi no Big Bang, né? Foi ver o Big Bang. Na terça ela foi para o London Eye, que é aquela roda gigante que tem lá em Londres. Na quarta ela foi ver a ponte, né? Na quinta ela andou de ônibus, aquele ônibus grande que tem em Londres também, né? Tem 2 andares. Que mais? E na sexta foram para o parque. Eu vi o parque aqui, né? Tem um parque. Na sexta foram para o parque. Para lá, aqui para o parque, ok? No sábado foram ver o Palácio de Buckingham, mas quando você vê aqui, ó, didn't, né? Para quem sabe, isso aqui é uma expressão negativa. Então, ele quer dizer que nós não vimos a rainha. Today, muitos devem saber, today é hoje, é domingo. Então, é hora de ir para casa, né? Então, ele está descrevendo aqui todo dia, ou cada dia da semana, ele fez uma atividade, foi ver um local do país, um local turístico, né? Então, não sei, você pode observar que não é difícil fazer a tradução de um texto, né? Você pega algumas palavras, vai encaixando uma da outra e vai tendo mais ou menos uma ideia do que aquele cartão, aquele texto, ele está querendo dizer. Temos mais um exemplo de layout. Você visualizando aqui, dá de cara com uma bandeira do Brasil, né? Dá de cara com uma caipirinha. Do outro lado você pode ver um drink que é com limão, né? No cardápio, no menu, você tem beer, né? Cerveja, water, é água, juice, juice que é suco, e soda, né, que é refrigerante, ok? Então, só de visualizar, mesmo se não tivesse a tradução aqui, só pelo desenho de cada um, dá para você ter uma ideia do que ele está falando, né? Do que esse cardápio está... e os valores também, né? Cada corresponde... cada figura corresponde a um valor, que não tem aqui, né? Mas, então, o que eu quero dizer é que dá para saber, dá para identificar o que a figura está querendo dizer. Aqui eu tenho um pouquinho mais complicado, né? Você está vendo muita informação, né? Um texto maior, mas a gente vai tentar aqui.
Vamos tentar pela onde tem em negritos, ok? Temos aqui Title of Recipe. Então, o que seria? Parece com português? Para mim parece, né? Recipe é receita, título de receita, né? Temos aqui ingredientes, directions, direções, e do outro lado, então isso daqui é uma receita, né? Então você pode ver ali, ó, já está falando de chocolate, né? Eggs, ovos, né? Algumas pessoas podem conhecer butter, né? Butter é manteiga, sugar, açúcar, né? Salt, sal, vanilla, aqui ó, vanilla, vanilla, que é baunilha, ok? Então, né, pela visualização do layout, já dá, por essa parte aqui, você já identifica que é uma receita. É para preparar um bolo, né? Com certeza de chocolate. Né? E aqui estão as descrições de como se deve fazer esse bolo de chocolate. Né? Tá, são as orientações. Né? Tem aqui as quantidades, os ingredientes e as direções de como você vai fazer esse bolo de chocolate. Ok? Outro exemplo de layout. Vocês conhecem os Simpsons, né? Aquele desenho, a família Simpson, né? E tem aqui eles sentados aqui no sofá, tem a casa deles ali na parte de cima ali, a figura, e tem a planta da casa, né? Eu creio que a maioria das pessoas devem saber mais ou menos, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó, garage. Garagem é garagem, né? TV room, a sala da TV, onde devem estar sentados ali assistindo. Kitchen, cozinha, né? Dining room, sala de jantar, né? Living room é aquela sala que você recebe a visita para, né, para conversar, né? Laundry, lavanderia, né? E que temos aqui o bathroom, que é o banheiro, né? Esse aqui é o quarto de alguém, tá? Room. Aqui nós temos o quarto da Mad. Mad é essa meninazinha, né? Tem o quarto do Homer, são os pais, da Lisa e do Bart. Ok. Então, o que eu quero dizer é que só pela foto, pela gravura, você tem mais ou menos uma ideia, né? Dá para você fazer uma pequena tradução daquele layout, né? Mesmo sem saber falar o inglês, sem falar ou escrever. Compreensão geral. A noção de um texto pode se obter usando as técnicas. Como podemos fazer isso? Podemos selecionar com cuidado algumas palavras, termos e expressões. Com isso, podemos ter uma ideia do que o texto está querendo transmitir. Ok? Toda vez que você for fazer uma tradução de um texto, né, você vai sublinhando como eu estou fazendo. Ok? E você vai interligando os pontos para saber. O professor não tem nenhuma figura, não tem nada que identifique, né? Mas tem numeral, deve ter um numeral, deve ter alguma coisa que você possa identificar do que aquele texto está falando, do que aquele texto está dizendo. Técnicas de leitura.
As técnicas de leitura vão nos ajudar a ler e compreender um texto. Existem várias técnicas que posteriormente veremos e utilizaremos, ok? No decorrer das aulas, nós vamos sempre aprender alguma técnica de leitura que vai ajudar vocês a fazer as traduções. Ao ler um texto em inglês, lembre-se de usar as técnicas que vocês irão aprender com uma parte da gramática que vai também ajudar no caso de textos mais complexos. Eu creio que devo ter alunos que têm um certo conhecimento, que deve ter estudado, né, com mais afinco, ou num cursinho, ou na própria escola, por gostar de inglês, já fica um pouco à frente dos demais. Então, e conhece um pouco da gramática, então isso facilita bastante. Compreensão geral. Geralmente as pessoas aprendem as palavras que têm mais importância para elas. Por exemplo, se você trabalha em um hotel ou em um hospital, você aprende aquelas palavras com mais facilidade, porque elas são usadas no dia a dia. Né? Eu comentei com vocês no início que aquelas palavras que você tem um contato diariamente, você vai aprendendo, porque ele fixa na sua mente e não tem como você não aprender, né? As principais técnicas são as palavras cognatas. As palavras cognatas são aquelas que são muito parecidas com o português. Elas têm a mesma origem do português, ok? Elas vêm do latim, né? Então tem muitas palavras em inglês que elas são muito parecidas com o português, ok? As palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem, com grafias iguais ou semelhantes, e o mesmo significado, muito parecidas com as palavras do português. São as chamadas palavras transparentes. Vou dar um exemplos aqui para vocês, ok? Accidental, creation, comet, competition, composition, connect, different, economy, emotion, example, featuring, garage, idea, important, material, minute, mission, page, persistent, positive, potential, offensive, other, reaction, regular, television, video. Vou fazer aqui a tradução apenas algumas e gostaria que vocês em casa pudessem fazer essa tradução sem verificar Google, dicionário, ok? Porque elas são fáceis, elas não são difíceis, né? Aqui temos creation, criação, composition, composição, different, diferente, mission, missão, pages, páginas, né? Offensive, ofensivo, né? Regular, regular, television, televisão, ok? Os demais eu gostaria que vocês pudessem em casa mesmo fazer essa tradução, ok? Tipo um exercício. Vocês ficam à vontade de pesquisar mais palavras para vocês poderem aprender. Falsas cognatas. Existem também os falsos cognatos, que são palavras que achamos parecido com o português, mas não é. Os falsos cognatos são em menor número. Se vocês quiserem aprender os falsos cognatos, é até mais fácil, porque como eles são em menor número, vocês podem fixar, né? E quando cair em algum lugar, no caso na prova que nós vamos fazer no final desse curso, vai facilitar para vocês, porque como são menor número, você não identificar que os falsos cognatos, eles parecem muito com o português, mas eles têm uma outra tradução, são totalmente diferentes. E os cognatos, eles são em maior número e são parecidos. Temos aqui examples, actually, borrow, call, charge, century, college,
come, content, cops, fill, library, launch, notebook, relatives, refrigerator, say, soda, tax, truck. Tenho aqui a tradução para vocês, ok? Temos aqui actual, realmente, borrow, emprestar, call, telefonar, charge, cobrar, century, século, college, faculdade, come, entrar, content, conteúdo. Muitos podem pensar que content é content, mas não é conteúdo. Cops, policiais, ok? Não é copo. Fill, preencher. Library, biblioteca. Lunch, almoço. Notebook, caderno. Relatives, parentes. Não é relativo, ok? Refrigerator, geladeira, não é refrigerador. Say, venda. Say, dizer. Soda, refrigerante. Tax, imposto. Truck, caminhão. Ok? E esse aqui não é táxi. Ok? Táxi é cab. Ok. Nós temos aqui, para finalizar nossa aula de hoje, as expressões de informática em inglês. Temos aqui, que vocês, tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, né? Fazer o backup, fazer uma cópia de programas ou dados para evitar a perda dos mesmos, né? Geralmente o nosso celular, ele pede para fazer um backup, né? Não sei se é de 3 ou 6 meses, que às vezes ele quer atualizar, né? Ele pede para fazer o backup. Temos o BIOS, né? Basic Input and Output System, sistema básico de entrada e saída. É um dos programas mais primários, mais comum do computador. Por meio do BIOS, é possível administrar todas as configurações da máquina. Bug, inseto. No mundo da informática, isso significa como um mau desenvolvimento do sistema, uma falha durante a operação do sistema. Não sei se vocês já ouviram que de vez em quando aconteceu que um hacker, né, ele conseguiu adentrar no sistema, aí deu um bug, né, que paralisou os computadores em uma fábrica ou numa cidade, né, porque os hackers, eles são bastante inteligentes, eles conseguem adentrar nos computadores, né, nos sistemas das pessoas, das organizações. Download, baixar dados da internet para a realização de algum trabalho pessoal. Creio que muitos de vocês já fizeram download, né, de música, download de figura, né, para fazer um trabalho da escola, da faculdade, né, do próprio curso que vocês estão fazendo, né? Download é uma palavra muito conhecida. Data não é data, né? Então isso daí é uma falsa cognata, né? Significa dados, informações. Full screen, tela cheia ou completa, né? Quando você vai assistir aquele vídeo lá no YouTube ou então no Netflix, ele está pequeno, você vai lá embaixo, tem aquele quadrado, e você aperta ali e aí fica a tela grande, ok? É o full screen. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês, né, pesquisarem, ok? Se por acaso essas palavras vocês não conhecerem, alguma dessas vocês não conhecerem, né, vocês deixam em branco e fazem a pesquisa. Mas eu tenho certeza que algumas aqui vocês conhecem sim, vocês têm um contato muito com informática, né? E às vezes também para quem joga muito videogame, aprende muitas palavras em inglês, né? O jovem sempre gosta de videogame e aprende essas palavras aí. Ok? Então, as nossas aulas a nossa primeira aula está disponível, né? Estou aberto para qualquer pergunta em que eu puder ajudar. E na próxima aula a gente se encontra novamente. Muito obrigado, né?
e até a próxima.